a presença manifesta, ela forma o alvo escatológico da Bíblia, o alvo no sentido do propósito. O propósito da Bíblia é a presença manifesta de Deus. Então esse é o fim da Bíblia. Mas o interessante é que o meio através do qual Deus vai chegar nesse propósito também é a presença. Porque Deus redime se fazendo presente, Deus santifica se fazendo presente. Então tudo que Deus faz para levar as coisas de volta para o propósito da presença é pela presença também. Então do início ao fim, esse envolvimento com a presença, ele é o sentido último da história. Existe algo que muitos desejam experimentar, mas poucos realmente estão preparados para enfrentar: a presença de Deus. Enquanto muitos imaginam que estar diante do Senhor significa sentir paz, alegria e conforto, a Bíblia mostra que a verdadeira presença de Deus também confronta, expõe e transforma. Quando a luz de Cristo invade o coração, ela não ilumina apenas aquilo que é bonito, ela revela o orgulho escondido, a hipocrisia disfarçada de religiosidade, a frieza espiritual marcada por atividades na igreja, os pecados que aprendemos a justificar e as intenções que ninguém mais consegue enxergar. É por isso que tantos preferem uma fé superficial, onde Deus consola mas não corrige, onde Ele abençoa mas não confronta. No entanto, ninguém permanece o mesmo diante da santidade de Deus. Assim como a luz torna visível toda sujeira em um ambiente escuro, a presença do Senhor revela tudo aquilo que precisa morrer para que Cristo seja plenamente formado em nós. A questão não é se Deus conhece nossas impurezas, Ele sempre conheceu. A verdadeira pergunta é: quando Ele as revela, nós nos arrependemos e permitimos que Ele nos transforme, ou endurecemos o coração para continuar vivendo da mesma maneira? A presença de Deus destrói toda a máscara que construímos para esconder quem realmente somos. Diante das pessoas, é possível parecer espiritual, falar palavras certas, levantar as mãos durante o louvor, conhecer a Bíblia e até exercer um ministério. Mas diante de Deus não existe personagem, não existe maquiagem espiritual e não existe atuação que permaneça de pé. A religiosidade vive de aparências, a presença de Deus vive de verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos personagens bíblicos. Quando encontraram o Senhor, deixaram de olhar para a imagem que tinham de si mesmos e passaram a enxergar a realidade do próprio coração. Deus não está interessado em uma fé que impressiona as pessoas, mas em um coração quebrantado, que reconhece suas falhas e depende completamente da sua graça. Quanto mais alguém tenta esconder sua verdadeira condição atrás de uma aparência religiosa, mais distante fica da transformação que Deus deseja realizar. Quanto mais perto da luz, mais visível fica a sujeira. Em um quarto escuro, a poeira parece não existir. Basta abrir a janela e deixar a luz entrar para que tudo aquilo que estava escondido seja revelado. Assim também acontece com a presença de Deus. O problema não é que Deus cria novas impurezas em nós. Ele simplesmente ilumina aquilo que sempre esteve ali: orgulho, inveja, vaidade, impureza, egoísmo, falta de perdão e tantas outras áreas que precisam ser controladas começam a aparecer quando a luz da santidade de Deus invade o coração. Muitos confundem esse confronto com condenação e acabam se afastando quando na verdade é um ato de amor. Deus revela a sujeira porque deseja limpá-la, não porque deseja nos rejeitar. A luz de Cristo nunca expõe alguém para destruir, mas para restaurar aquele que decide abandonar o pecado. O pecado secreto nunca é secreto diante de Deus. Aquilo que ninguém conhece, as conversas apagadas, os pensamentos alimentados no silêncio, os desejos escondidos e as práticas realizadas longe dos olhos das pessoas estão completamente descobertos diante do Senhor. Podemos esconder nossos pecados da família, dos amigos, da igreja e até convencer a nós mesmos de que não é tão grave assim, mas nada permanece oculto diante daquele que sonda os corações. É justamente por isso que a presença de Deus incomoda quem decidiu viver uma vida dupla. Ela revela aquilo que o ser humano passou anos tentando esconder, porém existe esperança. O mesmo Deus que expõe todo pecado também oferece perdão, purificação e uma nova vida por meio de Cristo. A pergunta não é se Deus sabe das nossas impurezas. A pergunta é se teremos coragem de confessá-las, abandoná-las e permitir que Ele transforme aquilo que somente Sua graça pode mudar. Deus expõe aquilo que você tenta esconder até de si mesmo.
Existem pecados, traumas, motivações e intenções que, com o passar do tempo, aprendemos a justificar. Criamos desculpas, culpamos as circunstâncias, as pessoas ou até o passado para evitar encarar a realidade do nosso coração. Mas a presença de Deus rompe todas as barreiras. Ela alcança lugares que ninguém consegue acessar e revela aquilo que nós mesmos queremos admitir. O Senhor não olha apenas para o que fazemos, Ele vê por que fazemos. Ele conhece a raiz antes mesmo do fruto aparecer. Muitas vezes aquilo que parecia ser zelo por Deus é orgulho. Aquilo que parecia ser coragem é desejo de reconhecimento. Aquilo que parecia ser apenas uma fraqueza escondia um coração resistente ao arrependimento. Quando Deus revela essas áreas, Ele nos convida a abandonar desculpas e permitir que Sua graça cure aquilo que sempre esteve oculto. A santidade de Deus confronta a nossa falsa santidade. É fácil nos sentirmos espirituais quando nos comparamos com outras pessoas, quando medimos nossa vida apenas por comportamentos externos ou quando confundimos atividades religiosas com intimidade com Deus. Porém, quando somos colocados diante da perfeição do Senhor, toda a autoconfiança desaparece. Foi assim com Isaías, que ao contemplar a santidade de Deus, reconheceu sua própria impureza. Foi assim com Pedro, que diante do poder de Jesus percebeu o quanto era um pecador. A verdadeira presença de Deus não alimenta o ego espiritual, mas produz humildade. Ela nos faz entender que ninguém é justo por mérito próprio, e toda a nossa esperança está na graça de Cristo. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, menos espaço existe para arrogância e mais cresce em nós o desejo de viver uma vida que o agrade. O diabo quer que você pense que você ficou para trás. O diabo quer que você pense que você perdeu a guerra e se perdeu no caminho. E Jesus está dizendo, não é para se comparar com ninguém. Ele é soberano. Cada cabelo da vossa cabeça está contado. Os seus dias estão escritos. Tu estás na palma da mão dele. Ele está no controle. A luz de Cristo revela onde ainda existem trevas. Não existe meio termo quando a luz chega. Aquilo que pertence às trevas é imediatamente exposto. Deus revela áreas do coração que ainda não foram entregues a Ele. Hábitos que alimentam o pecado, relacionamentos que nos afastam da sua vontade e pensamentos que contradizem a verdade da palavra. A questão não é se ainda existem trevas em nossa vida, mas o que fazemos quando elas são iluminadas. Alguns fecham os olhos, endurecem o coração e preferem voltar para a escuridão. Outros aceitam o confronto, se arrependem e permitem que Deus transforme completamente sua vida. A presença de Deus nunca deixa alguém diferente. Ela sempre revela quem realmente somos e nos chama a abandonar as trevas para andar na luz, onde há perdão, liberdade e verdadeira transformação em Cristo. O Espírito Santo revela áreas que ainda foram entregues a Cristo. Muitas vezes entregamos a Deus apenas aquilo que é conveniente, enquanto mantemos certos pecados, hábitos, desejos ou prioridades sob nosso próprio controle. Porém, o Espírito Santo não trabalha apenas na superfície. Ele vai até as partes mais profundas do coração. Ele revela onde ainda existe resistência, onde falta obediência e onde Cristo ainda não ocupa o primeiro lugar. Esse confronto pode ser doloroso, mas é indispensável para quem deseja crescer espiritualmente. Deus não quer apenas melhorar alguns comportamentos. Ele quer transformar completamente nossa mente, nosso caráter e nossa maneira de viver. É por isso que o Espírito Santo constantemente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, chamando-nos a abandonar tudo aquilo que impede uma comunhão verdadeira com Deus. Deus expõe a hipocrisia antes de derramar avivamento. Não existe mover genuíno do Espírito, onde as pessoas insistem em viver de aparência. Antes de Deus encher um coração com sua presença, Ele primeiro o limpa. Antes de restaurar, Ele confronta.
Antes de derramar poder, ele trata o pecado. Muitos desejam experimentar milagres, dons e manifestações espirituais, mas rejeitam o processo de arrependimento que antecede tudo. A Bíblia mostra que Deus procura pessoas com um coração sincero, disposto a abandonar o pecado e viver em santidade. Como está escrito em Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse deve ser o clamor de todo cristão. Revele toda impureza e transforme completamente aquilo que ainda não reflete o caráter de Cristo. A presença de Deus não apenas revela sujeira, ela oferece limpeza. O Senhor nunca expõe o pecado, apenas para causar vergonha ou condenação. Sempre que Deus revela uma impureza, Ele também estende a mão para purificar aquele que se arrepende. Foi por isso que Cristo morreu na cruz, não apenas para mostrar a gravidade do nosso pecado, mas para remover a culpa e nos dar uma nova vida. O sangue de Jesus é suficiente para limpar aquilo que nenhum esforço humano consegue apagar. Não importa quão profundo tenha sido o pecado ou há quanto tempo ele esteja escondido. Quando há arrependimento verdadeiro, existe perdão verdadeiro. Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações quebrantados que reconhecem sua necessidade da graça. Como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A presença que revela também é a presença que restaura. A maior prova de que alguém esteve na presença de Deus não é a emoção que sentiu durante um culto, nem as palavras bonitas que conseguiu dizer depois dele. A evidência de um encontro genuíno com o Senhor é uma vida transformada. Quem realmente encontra Cristo não consegue continuar vivendo da mesma forma. Seus desejos começam a mudar, seus valores são alinhados à palavra, seu amor pelo pecado diminui e sua sede por santidade aumenta. A presença de Deus sempre produz frutos visíveis, porque ninguém permanece igual depois de ser confrontado pela santidade do Senhor. A religião pode mudar comportamentos por um tempo, mas somente Deus transforma o coração. Por isso, a pergunta mais importante não é: você já sentiu a presença de Deus, mas o que mudou depois que você esteve diante dele? Se nada mudou, talvez você tenha vivido apenas uma experiência emocional e não um encontro verdadeiro com a santidade de Deus. Quem sai da presença do Senhor sai menos parecido consigo mesmo e mais parecido com Cristo. A cada dia, o Espírito Santo continua moldando o caráter do cristão, removendo aquilo que desagrada a Deus e formando nele a imagem de Jesus. Esse é o objetivo da caminhada cristã, não apenas frequentar a presença de Deus, mas permitir que ela nos transforme completamente, até que Cristo seja visto em tudo que somos e fazemos. A presença de Deus nunca deixa alguém como encontrou. Ela revela o que precisa morrer, confronta o que precisa mudar e purifica quem decide se render. A questão não é se vai expor as impurezas do seu coração, mas como você responderá quando isso acontecer. Você continuará escondendo seus pecados atrás de uma aparência religiosa ou permitirá que Cristo transforme completamente sua vida? A luz de Deus sempre revela sujeira, mas também aponta o caminho da cruz, onde há perdão, restauração e uma nova vida para todo aquele que se arrepende e decide viver em santidade. Então é isso, meus irmãos. Essa é a pregação que eu quis trazer para vocês hoje. E como agradecimento eu queria mencionar o meu amigo Lucas, que me ajudou com esse vídeo. Então, Lucas, se você estiver assistindo, irmão, muito obrigado de verdade pela ajuda. Então é isso, meus irmãos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.